Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Franciele. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos mais uma vez agradecer essa oportunidade do estudo de hoje, agradecendo os nossos mentores e amigos espirituais. Pedimos proteção para essa nossa reunião, pedimos o auxílio para o entendimento de cada ensinamento. Que a luz desse Evangelho possa adentrar todos os lares, confortando os corações, levando paz e harmonia para o nosso planeta. Sendo assim, em nome de Jesus, pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 36, Facciosismo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Tiago 3, versículo 14. Toda a escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração interior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, um sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católico, protestante, espiritista, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse o fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina, por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é que se mede pelo esforço nobre de cada um. Pois bem, meus irmãos, primeiramente, devemos entender por faccioso. É todo aquele que toma partido em algo, ou seja, que assume um lado. Aqui no texto, o facciosismo é trabalhado no sentido de alguém sentir-se privilegiado por
por pertencer a determinada religião em detrimento do outrem. Todas as grandes religiões do globo terrestre pregam o amor, a caridade, o auxílio ao próximo. Se os religiosos não são capazes de transmitir com veracidade o caminho correto, e se muitas vezes deturpam as mensagens celestiais para provocar guerras, a revolta, com diversas formas de conflitos, continua sendo um problema do ser humano e não da religião. Pois bem, meus irmãos, o caminho ainda que indica a todos, somos filhos do mesmo Pai, Deus, que nos coloca obrigatoriamente como irmãos em cooperação universal. Enquanto estivermos preocupados em colocar nossa crença acima das outras, assumimos o egoísmo que afasta os irmãos, ao invés de trazê-los para perto. A religião é individual, é uma escolha, mas a convivência é obrigatória. Emmanuel afirma que tal sentimento é altamente pernicioso, porque adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. A fé religiosa, seja ela qual for, não poderia jamais ser motivo de discórdia, de ódio, de separação entre as pessoas. Fato que, infelizmente, como a história registra, tem sido constantes nas relações entre os católicos e protestantes, entre muçulmanos e cristãos, entre evangélicos e espíritas, como se Deus não fosse o Pai de todos nós, mas tão somente daqueles que rezam pela mesma cartilha. Enquanto o sectarismo, a paixão partidária, a parcialidade comandar as ações humanas, dificilmente a fraternidade se tornará na Terra um sentimento comum a todos os povos, independentemente de sua convicção religiosa, porque somos todos irmãos e filhos de Deus. Gratidão. A fé religiosa, seja ela qual for, não pode jamais ser motivo de discórdia, de ódio, de separação entre as pessoas. Fato que, infelizmente, como vemos, isso tem sido constante nas relações entre várias pessoas com diferentes religiões, como se Deus fosse o Pai somente daqueles que rezam pelo mesmo modo. Enquanto o sectarismo, a paixão partidária, a parcialidade comandarem as ações humanas, dificilmente a fraternidade se tornará um sentimento comum a todos os povos, independentemente de suas convicções religiosas ou políticas. É compreensível que a nossa escolha religiosa tenha um caráter pessoal, porque ela tem que ficar de acordo com a nossa visão do mundo e da nossa visão de Deus. É assim também com nossas escolhas da vida, que são o que tenha mais significado para nós. Mas como temos histórias de vidas diferentes e, portanto, percepções de mundo, valores, capacidade intelectual e emocional muito individualizadas, cada um faz as suas escolhas exatamente em coerência com aquilo que já conquistou na sua intimidade. Então, mesmo que não concordemos com alguém, com a opção de vida, com as escolhas ou opções, para esse alguém, isso pode ser a melhor opção. Então, compreender é preciso. Não serão todos que vão entender nossas opções de vida ou nossas escolhas, e isso tudo faz parte da nossa vida. Os valores que cultivamos aqui na Terra ajudam a distorcer a nossa visão do que é certo e errado, do que é bom e prejudicial, trazendo a nós um sentimento de constante insatisfação, um sentimento de luta de uns contra os outros. Muitos se deixam levar por separativismo, outros começam a se achar superiores que os outros. Nós temos uma tendência infeliz de querer impor
nossas alternativas como sendo a única verdade. Tentamos forçar os outros a pensarem como nós. Quando não conseguimos enxergar outros caminhos que são trilhados por tantas pessoas, só o nosso é certo. Quando não conseguimos aceitar as opiniões alheias, como se as nossas opções fossem as únicas corretas. Assim seremos aqueles intolerantes que impõem tudo, a religião, a filosofia de vida e até o nosso hobby, para que se convençam da nossa certeza, porém nos esquecemos que essa certeza é nossa e de mais ninguém. Assim, demonstramos a nossa inflexibilidade com relação à diversidade de pensar e de agir do próximo. Todas as religiões são boas, desde que preguem o bem, o amor e ensinem as pessoas a serem melhores do que elas são. A religião é uma maneira encontrada pelos homens de se ligarem a Deus. Cada grupo humano criou a sua própria maneira, e não faz diferença nenhuma se um tem uma fé de um jeito e outro tem de outro. O que importa é o comportamento no bem. São as boas obras, a melhoria que buscamos para nós mesmos. Na verdade, a única diferença entre nós, como diz o texto, é aquela que pode ser avaliada pelo esforço de cada um para se melhorar e para progredir, tirando de nós tudo que é negatividade, inferioridade, egoísmo, orgulho. Somos todos filhos, somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus. E lembremos que a paternidade divina é a herança de todos. Sem fraternidade, não haverá liberdade real nem igualdade no mundo em que vivemos. É por isso que o facciosismo deve ser evitado e combatido sob todas as formas, pois ele se opõe ao ideal da fraternidade e se coloca em contramão da lei do progresso. Gratidão. Como nossos irmãos bem colocaram, as religiões devem unir as pessoas e não separá-las. O ensinamento de Jesus foi para toda a humanidade. Gandhi um dia disse que se todas as escrituras fossem perdidas e se ficassem os ensinamentos de Jesus, o Sermão da Montanha, seria o suficiente para a humanidade evoluir. Sabemos que cada religião possui o conhecimento, mas ninguém possui a verdade. A verdade foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus, que possamos seguir a lei da fraternidade e do amor. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Senhor, venho te agradecer por tudo que sou, por tudo que já aprendi com a doutrina, pelas benditas oportunidades que tenho a todos os momentos da minha vida para a minha evolução, pelas lições recebidas, pelo nosso grupo tão abençoado do Evangelho. Gratidão à nossa Mãe Maria de Nazaré, aos espíritos de luz que sempre nos guiam. Gostaria de pedir pela humanidade e por todos que têm autoridade nas mãos, que tenhamos um mundo com mais paz, harmonia, honestidade, dignidade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é a nossa consciência em paz
e a tranquilidade e a certeza de dever cumprido. Gratidão, que assim seja.